Olá, meu nome é Isabela Marques. O meu é o Ítalo Stallone. O meu é João Batista. E hoje estaremos apresentando o seminário módulo 7, com tema geral Literatura em Cena. Nossa missão é ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história. E a visão é ser líder nas regiões onde atua, referência de ensino para a melhoria de vida dos nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Os nossos valores são ética e respeito, valorização do conhecimento, vocação para ensinar, simplicidade e colaboração, foco em resultado. O tema principal do seminário é Literatura em Cena, com o título do trabalho Ensino da Literatura. Esse é o nosso resumo do trabalho que estaremos apresentando. Nossas palavras-chave são literatura, ensino, língua inglesa. E aqui temos a introdução. O projeto tratará do uso da linguagem, comunicação de ideias e sentimentos, abordando também a todas as eras da literatura brasileira e inglesa, a servir como uma forma de comparação entre uma literatura e outra, mostrando períodos importantes da humanidade e literatura, que é palco de diversas e incríveis obras. Fundamentação teórica. O que é a literatura inglesa? Vamos começar por aí. A literatura é todo material que foi feito no idioma inglês, onde se passa em terras inglesas ou não, e leva em consideração as características geográficas, históricas, climáticas, psicológicas dos personagens. Aqui temos uma citação que fala bem sobre o que é a literatura inglesa. A literatura inglesa é a literatura escrita em inglês. Não é apenas a literatura da Inglaterra ou das Ilhas Britânicas, mas um corpo vasto e crescente de escritos construídos pela obra de autores que usam a língua inglesa como um veículo natural de comunicação. Em outras palavras, o inglesa de literatura inglesa refere-se não a uma nação, mas sim a uma língua. Burgess, 1999, página 17. A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artística e cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. Pode-se dizer que a Semana da Arte Moderna fez nascer uma estética própria na língua nacional, pois a mesma, nessa época, era muito influenciada pelo padrão de expressão europeu, que era muito baseado na literatura europeia. A literatura não é algo fácil de se definir, sendo que todos têm uma resposta diferente a respeito do que possa ser a literatura. Mas Burgess a define como algo belo, uma obra de arte que parece nos dar uma resposta única, parece mostrar que há ordem e padrão na vida. Burgess, 2003, página 11. E entre os tipos de arte literária estão o drama, poesia e a prosa. Agora iremos falar sobre alguns movimentos literários da língua inglesa. A literatura anglo-saxã. Essa literatura ocorreu ainda no período do Old English, na Grã-Bretanha, que ainda era povoada pelas tribos germânicas, os jutos e os anglos. Neste tempo, a escrita tinha muito traço alemão, dos anglos, sendo de tradição a oralidade. Nesta época, tínhamos obras como Beowulf, sendo do gênero poema épico. A história de Beowulf está no único manuscrito sobrevivente desta época, o Noel Codex. Também temos a literatura medieval. A literatura medieval tem como característica o início do Middle English, já que essa fase teve a mudança na fala da língua inglesa, com a derrota da Inglaterra na Batalha de Hastings. O novo rei, que era normando, o rei William I, não sabia falar inglês, e logo a nobreza começou a usar o Norman French como um novo dialeto. E assim,
um novo dialeto foi surgindo, misturando o Norman French com o Old English, se transformando no Middle English. E assim, o Old English foi se tornando lentamente obsoleto. Nesta época, temos obras como The Life of St. Audrey e a Bíblia de Wycliffe, sendo esta fase marcada pelo cristianismo trazida pelo novo rei da França. Nesta época, foi também que os primeiros escritores ingleses apareceram, como Geoffrey Chaucer com a obra The Canterbury Tales, tá bom? Também temos a Renascença inglesa. O que mais marcou essa época foi a chegada da imprensa, fazendo com que a literatura florescesse, tendo como um grande nome o Thomas Waite e o Henry Howard. Os dois introduziram os sonetos italianos na Inglaterra. E agora passarei a fala para o Ítalo Stallone. Eu vou falar um pouco sobre o período neoclássico. Esse período se refere ao estudo das obras clássicas. Quando esse período teve início, destacaram-se as reuniões políticas e as ideias iluministas. Refletiam muito sobre a aparência exterior das pessoas e não focavam nem um pouco em características interiores. Também teve o período romântico. Esse período focava no uso dos sentimentos, algo mais imaginativo que renegava a lógica. Havia grande foco no natural e havia também um foco maior ainda na vida rural. As obras desta época eram abruptamente pessoais e concentravam-se nos mistérios da vida. Ou seja, nessa época não havia nenhuma... não se escrevia muito sobre as coisas lógicas da vida, se concentravam mais nas questões mais interpessoais. E agora, vamos para a Era Vitoriana. Aqui temos a Era Vitoriana, conhecida também como Período Vitoriano, ocorrida por volta de 1837 a 1901. Marca o reinado da Rainha Vitória no Reino Unido. E esse foi um período de grandes mudanças econômicas, políticas e culturais. Aqui temos a Era Moderna ou Modernismo. É um período da história da humanidade. O período moderno marcou desenvolvimentos significantes na ciência, literatura, arte e política, entre outros. Os principais nomes dessa era foi Geoffrey Chaucer, o pai da literatura moderna. Aqui temos a metodologia. Este trabalho tornou-se o que é devido ao esforço mútuo dos integrantes do grupo, com base no material usado por meio de pesquisa. Esta pesquisa tem a missão de fornecer informações assertivas para que quem a leia obtenha o esclarecimento nas suas dúvidas sobre o tema. Resultados e discussões. Com o uso da literatura, a capacidade de absorção das informações pelos alunos pode melhorar, já que aprender a literatura é aprender a história do mundo que o cerca, melhorando sua compreensão, não somente nas aulas de língua inglesa, como também em outras áreas. É perceptível que cabe ao professor despertar o interesse dos alunos pelo estudo da literatura, e, se possível, de forma divertida e gratificante, pois assim pode-se romper as barreiras que surgem no processo de ensino-aprendizagem. E finalizando a socialização, temos a conclusão. A conclusão do trabalho em si buscou mostrar que a literatura é uma forma de melhorar a absorção de conteúdo em sala de aula. Sendo assim, a literatura é um importante instrumento para a socialização, como a comunicação, trazendo diferentes públicos para uma única arte, mas com diferentes olhares e interpretações. Com isso, terminamos a apresentação do Seminário de Prática Interdisciplinar. Boa noite e obrigado por ficarem até aqui.